Hoje eu vou falar de um dos maiores streamers da Twitch Brasil, Loud Coringa, um cara que saiu do zero e conquistou tudo o que sonhou. No vídeo de hoje eu vou falar desde a criação do Loud Coringa até nos dias atuais. Um cara muito importante pra Loud e um ídolo para muitas pessoas. Aliás, vale ressaltar que eu tô meio gripado e muito doente, então se você puder estar me ajudando deixando seu like e se inscrevendo no canal, vai estar me ajudando muito, fechou? Nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais, Victor Augusto estudava e trabalhava ao mesmo tempo antes do Free Fire chegar na sua vida. Na escola, Victor era um aluno mediano e completou o ensino médio. Antes de ir pra faculdade... Mediano, pra quem não sabe, é um aluno incompetente, tá, rapaziada? Que só ia pra fazer o mínimo das notas. Faculdade, ele pediu um ano pra sua mãe, pra ele saber o que ele realmente queria da vida. E no meio desse ano, ele começou a trabalhar junto com seu pai. O Coringa trabalhava como auxiliar de instalação de som, o famoso server. Caralho, auxiliar, mano? Me coloca direto como instalação de som, mano. Me jogou pra auxiliar, tudo bem que eu era, mas enche o currículo do cara, né? E o que você trabalhava antes? Trabalhava de mecânico, eletricista e a gente fazia de tudo no carro, né? Instalava som. Ah, no carro? No carro. Calma, seu pai tinha uma... Isso. Uma empresa de... Uma mecânica... E eu trabalhava com ele. Ah, entendi. Esse podcast aqui eu fui muito tímido, mano. Fiquei muito travado. Mas aí você teve que fazer algum curso pra aprender ou o curso era seu pai? Ao vivo e a cores. Meu pai falava assim, ó, quer ganhar salário? Aprende a instalar um alarme ali. Aí eu instalava. Mas desde pequenininho você ficava lá, tipo, vendo tudo? Pô, não? Mecânica Simas? Que Simas? 14, né? 14 anos. Comecei a trabalhar com meu pai. Então se passou um ano e ele se formou na faculdade de administração. Porém... Errado! Larguei faculdade pra jogar Free Fire. Até ele não sabia o que queria ser da vida. E nesse meio tempo os pais dele estavam brigando muito. E na época o Coringa não tinha uma boa condição financeira pra ajudar dentro de casa. E como ele tava trabalhando com o pai dele, e o pai dele também tava sem dinheiro, consequentemente ele também. Até porque a empresa era do pai dele. Resumindo, quanto mais ele trabalhava pra ajudar dentro de casa, menos ajudando ele tava. Então a mãe dele pensou em colocar ele pra estudar de novo. Nossa, ele não papo queria mais reto. estudar. E falou pra mãe dele que estudar já não daria mais certo. E que ele queria fazer algo muito fora da curva pra poder ajudar dentro de casa. Então foi quando ele teve a ideia de abrir a sua própria loja de roupa virtual. Então ele usou todo o dinheiro que ele conquistou trabalhando junto com seu pai e começou a comprar tecido de roupa. Porém não ia ser ele que ia fazer as roupas, e sim a avó dele. Então ele ia mexer com as partes virtual, no caso as partes das vendas, e a avó dele ia fazer as roupas. Mas no começo, a gente começou a desenvolver as roupas de baixo custo, que eu tinha que ir na loja, comprava o pano, levava pra minha avó e ela cortava. Sua avó, né? Tem isso na história. E minha ainda, avó começou a me ajudar bastante e isso começou a dar muito certo como negócio, né? Tipo assim, pra mim, na minha realidade, tava perfeito. E quando começou a abrir um pouco mais as marcas, que a gente conseguiu vender mais, eu já comecei a dar aquela sofisticada, dar umas rasgadas na roupa, que era moda na época. Começou a dar certo. Minha avó, o coração mais gigante do mundo, sempre me ajudava. E a gente fazia o seguinte: vovó, vai dar R$40 de custo. A gente vendeu a de 70, 15 vai pra senhora, 15 vai pra mim. Caraca, no final das bem bolado com a avó, mano. Primeira empresa do Loud Coringa. Exatamente. Bem bolado com a avó, mano. E aí, veio uma história que até não conto muito em podcast, mas minha mãe tinha muito contato no salão e ela tinha uma amiga muito forte que morava no Paraguai. E ela falou, cara... Mano, calma aí, tem certeza que você vai contar essa história aí? Vou, porque, mano, vai escutando. A gente viajou pro Paraguai. A Polícia Federal? Não compactou. Não, mas tudo certo, graças a Deus. Foi aí que foi a parte que deu um pouco de errado. Por quê? Porque lá no Paraguai a gente conseguiu ver como funcionava os custos e tudo mais, tinha que pagar as coisas, só que era bem mais acessível do que no Brasil. Então, assim, pelos meus cálculos que a gente tava vendendo com a minha avó e tudo mais, se eu fizesse numa estrutura daquela, com as roupas estampadas, com a minha marca no peito... Podia levar pra outro patamar. Eu vou levar pra outro patamar, marca. E dito e feito, a gente fez, fiquei lá no Paraguai um mês, voltei pro Brasil com as caixinhas, já tava com a marca em outro patamar, comecei a divulgar as Daí já não era mais a avó fazendo, já tinha aí minha avó fazia tipo assim, ó, quem que é as lisas minha avó ainda faz, mas agora a gente já tem as roupas estampadas, né? Foi quando começou a vender muito bem, só que uma marca ela tem que estar pronta para entender que a expectativa de venda de uma roupa pode ser muito alta, de outra tem que ser o mesmo tanto, mas essa aqui pode vender mais e essa aqui não vender nada. É muito difícil equilibrar o que você vai investir para fazer o estoque para depois... A minha primeira coleção custou tipo R$5.000 pra eu fazer tudo isso lá no Paraguai, tá ligado? Um tanto de estampa. Aí uma vendeu pra caralho. Eu peguei todo o dinheiro, achei que tava começando a ficar rico e gastei. Aí quando começou a ter que pagar os custos das outras, eu comecei a ficar devendo. E vai vender o que você vai manter ali em algum período. Exatamente. Então quando eu comecei a marca, eu comecei tipo num sonho de, pô, se eu vendi 10 mil, eu tô com 10 mil de lucro. Mas na verdade a gente voltou com um custo de operação, que era das roupas, das caixas, sei lá o que. E eu sabia que, ó, se a gente vender tanto por mês, rapidinho a gente já consegue fazer a segunda coleção e vão pra cima e tudo mais. E foi quando a gente tomou o primeiro susto. Que vendia, tipo, 2 roupas muito e as outras 3 que a gente fabricou não tava saindo tanto. E aí eu tentava fazer uma promoção, saiu o preço e tudo mais. E às vezes você fica ali, o estoque parado, você tomou um prejuízo e o dinheiro que você ia investir pra outra que tava vendendo, você não tem. Aí tem que ficar equilibrando isso, já é um problemão, né, velho? E aí eu comecei a correr atrás e quando eu tomei esse primeiro susto, em vez de já ir direto zero inteligência financeira, correr atrás pra vender a primeira pra eu ter caixa, porque minha mãe e meu pai não podiam mais me ajudar, eu já tinha feito o caixa ficar ruim, então eu precisava vender pra conseguir... começou a vender mais, então girava mais, então quando tava parado... Então precisava fazer o 0 a 0 pra voltar pra segunda coleção. E cara, eu concordo com tudo que esse cara tá falando. Hoje é interessante ela não ficar parada com muita peça, faz menos pra poder ir vendendo. Nesse meio tempo
Hoje eu aprendi isso, mas lá no passado eu apanhei bastante. E nesse meio tempo surgiu o Free Fire, dia 4 de dezembro de 2017, o dia em que a vida do Loud Coringa estava prestes a mudar pra sempre. Ele começou a gostar do jogo quando viu seus amigos jogando, porém mesmo ele gostando muito de ficar o dia todo jogando, ele tinha que conciliar a faculdade, trabalho e Coringa, esse cara fala igual a você, né? Mano, igualzinho, velho. E ele chama Vitor. Nesse meio tempo, o Coringa foi demitido 5 vezes pelo seu próprio pai, porque ele já não queria mais saber de trabalhar, e sim de ficar jogando o dia todo. E na sua loja de roupa começou a ir muito mal, porque ele já não queria mais entregar as roupas, só pra ficar jogando. Caraca, vergonha alheia quando eu vejo isso aqui, mano. Eu não danço assim não, velho. Como é que você descobriu esse mundo todo? Então, eu nunca fui de jogar, tipo, celular nem PC. Eu já tive há muito tempo, mas não era aquela coisa que era vício, né? E depois de um tempo que eu já tava trabalhando com meu pai, já tinha começado a faculdade, eu já tinha startado uma marca de roupa, pessoa né? tímida? Até falei disso com a galera. Mano, eu sou tímido em podcast. É que não sabe o que fazer com a mão. Aí cruzou o braço. De forma muito espontânea. Foi tipo assim, a galera tava jogando, a gente juntou e falou que jogo é esse aí, deixa a gente baixar também pra zoar. E a gente começou a jogar entre os amigos, assim. Como pode, né, mano? Antigamente eu era melhor que hoje. Fez um grupo no WhatsApp, começou a jogar. Só que passou ali 2 meses, a galera parou, né? Então eu entrava pra jogar por 1 horinha, 2 horas e saía. E eu fui viciando no jogo, continuei. Só que começou a dar merda, porque eu comecei a deixar minha faculdade de lado pra jogar. Comecei a falar com meu pai que eu ia ali buscar uma peça pro carro e ficava dentro lá jogando escondido. E aí fui demitido pela 5ª vez. Aí comecei a ficar só com a minha marca, que era online também, e a faculdade. E aí eu comecei a colocar o celular no modo avião, pra não ter que atender cliente. Cara, qual que é o sotaque que eu tenho? Porque eu falando, eu não sei qual que é o sotaque que eu tenho. Boa tarde. De BH não é? Seu pescoço diminuiu? Diminuiu sua língua, rapaz. Como assim meu pescoço diminuiu? De BH você esquece. Às vezes você puxa um do nada. Você respondia seu negócio... Eu fingia que eu tinha toda uma empresa, só que na verdade era só eu. Só você. Só eu e minha avó. Aí a galera falava, boa tarde, gostei desse... Caralho, mano. Fazer da vida, perguntou pra ele se jogar dá dinheiro, e nessa época já tinha alguns youtubers de Free Fire, como o Crusher, o ídolo do Coringa na época. E ele falou pra mãe dele que dava pra ganhar um dinheiro com a internet, então a mãe dele apoiou ele e falou, então começa a fazer vídeo também. Porém o Coringa só tinha um celular pra gravar, e o celular dele na época era uma merda, e pra sair a voz dele ele tinha que pegar o celular da mãe dele também. Resumindo, era um trabalho muito grande fazer o vídeo. Porém, mesmo assim ele começou a fazer vídeo pro YouTube. Você era bem vagabundo, hein, ô Drax? Cara, não é que eu não era vagabundo, mas... não era pra mim a parada, mano. Não era pra mim, tá ligado? O Crusher tava ajudando ele no seu primeiro instalação vídeo de que ele som, postou, de já deu carro, muito certo. pra mim não Nessa era, época o nome dele no jogo era compensava. Victor Aug. Então a rapaziada que tava ajudando ele falou que ele tinha que criar um nome melhor. E a história é bem simples. Depois desse dia, ele assistiu Esquadrão Suicida e colocou o nome dele de Coringa. Bem criativo. E foi assim que surgiu o nome Coringa. Então ele pegou uma relevância no YouTube e como ele era muito bom no Free Fire e era amigo do Crusher, ele já tinha um nome grande dentro do jogo. Ah, isso é recente esse vídeo, Não, você tava lá no começo da minha história. Pelo menos pra fazer um vídeo no YouTube, vai. Só que eu só tinha um celular, então era muito difícil pra gravar, não tinha... Eu falava, tá bom, mas vou gravar um dia. Mãe, hoje eu gravei um vídeo. Bem criativo, mano, mas na época eu não ia imaginar que eu ia virar alguém. Pro YouTube? Porque ela falava assim, ó, se é isso que você quer pra sua vida, você pensa daqui 2 anos você fazendo isso? Eu falava, eu penso. Ela falou, então vai lá e começa a dedicar, como se fosse uma carreira. Só que não tinha ninguém pra fazer isso, pra mostrar pra minha mãe e dar um exemplo, né? Só que aí começou a surgir os youtubers do jogo. E aí nessa época a galera já começou a dar uma virada de views, que eu era fã de todo mundo, inclusive eu falo que hoje é meu amigo, o Crusher, que foi um dos primeiros a fazer isso. Só que assim, quando eu comecei a conversar com ele, foi tipo assim, de fã pra ir. Cara, eu falo muito tipo assim, né, mano? E aí ele começou a falar, mano, você fala bem, você joga bem, por que você não faz um canal no YouTube? Aí eu falei, minha mãe fala isso todo dia também, eu tenho que criar. Ele falou, vou te dar uma força, então. Só que eu falei assim, cara, mas como é que funciona um canal no YouTube? Eu vou criar um... Ele falou, dá pra ganhar dinheiro com o YouTube. Se você tentasse, dava pra você já tá estruturando sua vida, né? Mano, essa época aqui o YouTube era uma mamata, meu chat. Escuta uma coisa, essa época aqui o YouTube pagava em dólar, parceiro. Se você fizesse uma view, mesmo que baixa, você ganhava em dólar. Imagina aí um youtuber que você fala assim, pô, mano, esse cara não coloca muita view, não. O cara ganhava era 1.200 doleta no mês. Limpo, tá? Limpo. Antigamente, se você não tivesse sucesso no YouTube, você tinha dinheiro. O cara que ele era muito estourado no YouTube, suponhamos um Cocielo, nessa época, um Whindersson Nunes, ele puxava, era tudo em doleta. Imagina aí o AdSense ele vendo $150 mil por mês. Imagina aí a brincadeira. Loucura. Aí eu falei, caralho. Então foi ele que te deu toda a dica? O cara que fazia 1000 views no vídeo, ele ganhava
Muito. Eita, laranjinha, dropando sub e os caralho. Falando Exato. E eu jogava com Só ele, pros tipo caras assim, que me tendo defenderam agir ali, que o super resto normal, só né? Porque se eu falasse criticaram. Os que muito, defenderam ganharam vou sobre. sair. Então foi quando o PH, Bruno Playhard, dono da Loud, chamou o Coringa pra entrar no time. Então ele foi pro Rio de Janeiro gravar o anúncio da Loud e quando ele voltou, ele já falou isso pra mãe dele. A gente gravou o anúncio e ia todo mundo voltar pra casa. Papo Aí, reto. Mês ao invés de gravar o inteiro, continuar. Pô, nesse podcast eu contei toda a minha história, né? Eu achei que esse vídeo seria Porém, o mais ele Coringa não falando, era pô. influenciador de Não, Free não Fire, bota isso ele aqui era na minha pro história player de não, Free mano. Fire. E nesse meio tempo, a Loud cresceu muito. E na época a Loud tinha classificado para uma final de campeonato de Free Fire, porém era presencial. E nessa final, a Loud sentiu uma pressão e deu tudo errado pra eles. E a galera começou a criticar muito o Coringa, falando que ele era muito ruim e que não merecia estar na Loud. Até que ele chegou pro PH e falou que não queria ser mais pro player de Free Fire e começou a criar conteúdo pra Loud. Não, Porém, mano, não foi assim não. Não é que os caras estavam falando que eu era muito ruim, né? Mas é porque os caras falaram que eu tinha mandado mal. Não, eu não tinha mandado mal, que na final eu fui um dos poucos que não pipocou. Mas é porque realmente o time tava bem e eu não era tão bem, né? E eu falei, pô, mano, eu prefiro fazer uma livezinha, porque eu já tava gostando de fazer minhas lives na Animo TV. Aí eu Preferia ser preferi. influencer, né? Exato. Era assim, então beleza. enquanto ele criava conteúdo pra Loud, ele começou a fazer live. E como ele mesmo disse, ele gostava mais de fazer live do que fazer vídeo pra Loud. Foi assim que ele migrou totalmente de ser youtuber e começou a ser streamer. E como ele já tava um pouco cansado de Free Fire, ele começou a fazer live de um jogo que também mudaria a vida dele completamente: GTA RP. Ele começou a fazer muitas lives de GTA. Meu Deus, o cara colocou a música da Grota, mano. Alguém escutou? Nossa Vou voltar. Senhora. Para todos que não escutaram, tá? Vou até aumentar. Mudaria a vida dele completamente. GTA RP. Ele começou a fazer muitas lives de GTA RP na tá de Twitch. sacanagem. E lá em 2021, quando o GTA Há RP pouco ainda ano tava no só no fundo. começo, ele começou no Cidade Alta, um dos maiores servidores do GTA RP Não é do Brasil, possível. onde só tinha gente famosa, caras jogando colocam a junto com música o da França, Piozinho os caras e colocam a criando um música dos da- maiores personagens dentro do jogo. Connor e CJ, Coringa e Piozinho criaram um evento dentro do GTA RP, a famosa Caralho, baguncinha, papo um evento reto, presencial que chamava a galera das facções do GTA RP pra fora do jogo, fazendo assim uma das maiores Ó, o lives cabelinho de do gato. GTA RP do mundo, com mais de 370 Opa, pausei. Tem alguém daquele chat ali que tá aqui até hoje? mil pessoas Eu. assistindo Pausei de novo. Eu tava. Alguém? uma baguncinha. Nessa época, Coringa e Piozinho eram os mais assistidos da Twitch Brasil. No caso, Piozinho ainda era da Animo. Porém, eles não pararam por aí. Como eles viram que a primeira baguncinha tinha dado certo, eles fizeram mais duas. Sendo assim, crescendo mais ainda o cenário do GTRP aqui no Brasil. É, papo reto. Altozinho, mano, pequenininho. online, tamo on. Tá ligado? Família, sejam bem-vindos oficialmente à Baguncinha, mano. O primeiro evento presencial de GTA RP, mano. Escuta! Caralho, tinha uma galera do lado de fora, mano, na época de pandemia. Cara, que época boa, hein, mano. Ô, os caras tá estralando. Rapaz, o Caiox deu um glow up, Família, né? Caraca, é o seguinte, o Caiox depois mudou de mesmo, muito né, tempo velho? que a gente veio Peraí, mas o fazer Caiox engordou ou emagreceu? um RP muito Não, emagreceu, foda, deu com glow o up. objetivo de tentar levar esse nosso jogo pra outro Boa? nível. Não, mano, não boa pandemia, né, rapaziada? Época boa o GTA. Tô falando que isso aqui foi na época de pandemia, pô. O que Oxi. aconteceu ao mesmo Nível. tempo. A gente tá fazendo hoje o primeiro evento presencial de GTA RP. E, mano, vou falar pra vocês que tá arrepiando. A gente tá com a expectativa lá em cima. Já tá acontecendo muita coisa. Um sonho pra todo mundo aqui. Depois de todos esses anos, Loud Coringa realizou muitos sonhos. Graças um deles a foi ter Deus. comprado uma Porsche 911 Carrera, ter comprado a sua própria casa. E o maior sonho que ele poderia realizar, que foi poder ajudar seus pais, mudar Papo. completamente a vida deles e ser um dos maiores streamers do mundo. Além de ter Papo. comprado uma Lamborghini Urus como sua nova conquista. papo. Além de ser um dos maiores nomes da internet Papo. brasileira e um dos maiores do Free Fire e um dos No maiores papo. nomes do GTRP, No papo. Loud Coringa continua sendo aquele cara humilde que ajuda as pessoas ao seu redor. No E papo. nos dias atuais, Loud Coringa conta com mais de 6 milhões de seguidores na Twitch, Tá porra. mais de 7 milhões de inscritos Tá no YouTube porra. e mais de 14 milhões no Tá Instagram. porra. Eu acho que eu nem preciso falar o quanto esse cara é grande. Hoje em dia ele ainda continua com suas lives de GTRP, às vezes faz alguns Essa música IRLs deu e muito trabalho react, fácil, o que é algo muito polêmico, já que a galera critica muito ele por fazer muito react. Aliás, ele virou sócio da Loud, o que é muito foda. O cara é muito gigante e sempre será lembrado pelo que fez. Pra mim, um cara que me ajudou muito lá em 2020, quando o mundo tava um caos. Mesmo assim, ele sempre fez o conteúdo pra nós, e isso é muito foda. Muitos desistiram no meio do caminho, mas o Coringa sempre se manteve de pé. Se esse vídeo chegar até ele, Coringa, eu quero que tu saiba que tu é muito foda e merece tudo o que tem. É nóis, irmão. Tamo junto.
Chupa planilha, chupa planilha, chupa planilha. Receba, Toninho. Só agradece, meu irmão, só agradece. Tamo junto. Deus abençoe, mano. Essa música ainda deixou